Então, dando sequência a esse estudo da dança mágica, né, sobre o capítulo de cura, página 97, ele já começa assim, né? De acordo com a mente de sabedoria, os elementos dos fenômenos são desobstruídos e puros. Fenômenos puros são naturais e não são obscurecidos e nem constritos por elementos grosseiros. Eles são leves, invisíveis, impenetráveis, insubstanciais e indestrutíveis, porque nada permanece inertemente em lugar algum. Onde nada permanece, nada pode diminuir ou aumentar. Onde nada pode ser diminuído ou aumentado, há equilíbrio e pureza. Onde há equilíbrio e pureza, há saúde. Então, o que acontece? Como o capítulo é sobre cura, ele está dizendo que justamente o aspecto de saúde aqui é quando a gente está operando com a mente em seu aspecto dos 5 elementos de modo autônomo, né? Então, fazendo uma revisão rápida, a gente já falou disso bastante nos encontros anteriores. Vamos supor que a gente tem 4 ângulos diferentes para olhar a mesma experiência, que é os 5 elementos na experiência diária, os 5 elementos na motivação, os 5 elementos no aspecto autônomo, né? Experiência diária, na meditação, no aspecto autônomo e na motivação. Então, é isso. Experiência diária, motivação, meditação e o aspecto autônomo dos 5 elementos. Então, aqui o que ele está dizendo é justamente isso, que onde há equilíbrio e pureza, há saúde. Ou seja, quando ele já diz aqui, de acordo com a mente de sabedoria, ele não está falando a partir dos 5 elementos em desequilíbrio, tá? Já que a mente de sabedoria seria esse aspecto onde a gente está com os 5 elementos de modo equilibrado, né? Então, tu está com os 5 elementos de modo autônomo, tá? E aí também ele fala o quê? Essa questão de que eles não estão obscurecidos por elementos grosseiros. Por quê? Porque quando a gente está com os 5 elementos, que os 5 elementos eles estão em desequilíbrio, a gente está tentando moldar os 5 elementos agora a partir de um resultado externo, como se esse resultado externo fosse permanente, tá? E a nossa segurança agora passa a ser a identidade, né? Por exemplo, como é que a gente identifica muito rápido o apego? Se você chegar para a pessoa, a gente brinca disso, né? Se a gente chegar para o censo do IBGE e perguntar, olha, você tem apego, você tem fixações? A pessoa vai responder não, certo? Então, o que acontece? Qual a definição de apego nosso? O Padana, não no elo, né? Ou seja, eu fiz isso várias vezes, então eu sei como fazer. Né? Quem viu o ciclo dos 12 elos comigo de aprofundamento, viu lá, quando o senso de identidade, o 11º elo, ele é ameaçado, aí tem o 10º elo que é eu sou, mas eu sou é baseado em eu sei. E eu sei é porque eu repeti esse resultado várias vezes, então eu sei como repetir esse resultado várias vezes e sei como evitar resultados desfavoráveis. Então isso seria buscar por elementos grosseiros, né? Ou seja, a identidade ela toma refúgio nela mesma, tá? Depois ele diz que onde há equilíbrio e pureza há saúde. Então eu até lembrei de uma história que é o seguinte: quando a minha mãe ela teve câncer, ela precisou ficar hospitalizada por um bom tempo, 3 meses, tá? Lá no Hospital Jaime da Fonte, lá em Recife. E aí o que aconteceu? Um colega do SEB, ele me emprestou um livro de medicina tibetana. Era um livro até em inglês, eu não lembro o título agora, eu vou ficar devendo para vocês, mas esse livro ele vai explicando como é que funciona a medicina tibetana, tá? Então eu não lembro dos detalhes, mas tinha a questão de verificar o pulso da pessoa, tinha a questão de verificar a cor da língua da pessoa, tá?
E, na anamnese do paciente, né? Na anamnese do paciente, o, o médico ele ia indicando possíveis causas da desordem de saúde da pessoa, tanto no aspecto externo, até o ponto que a pessoa conseguia melhorar um pouco e ela conseguia adentrar ao aspecto da roda da vida. Porque é uma questão muito simples. A pessoa tem que ter algum nível de treinamento para utilizar seja o que for como caminho, inclusive a doença. Se ela não tem isso, ela pode descrever todos os termos, ela pode dar carteirada de bom mocismo, fazer o que for, mas ela não vai conseguir utilizar a doença como caminho, por exemplo. Né? Por exemplo, no livro Tibetano do Viver e do Morrer, a doença nada mais é do que os 5 elementos. Aquilo chegou ao ponto do desequilíbrio estar a nível grosseiro e os 5 elementos estão em desequilíbrio e vai aparecer a doença correspondente ao elemento que a pessoa está sustentando em excesso, né? Ou em falta. Tá? Então, o que acontece? Se a gente olhar a questão do Sutra de Vimalakirti, por exemplo, o que a gente vai ver no Sutra de Vimalakirti? Tem um capítulo chamado A Consolação de um Inválido, onde o autor principal do Sutra, o personagem principal do Sutra, digamos assim, que é o Vimalakirti, ele dialoga com Manjushri. E o que acontece? Eles começam a perguntar sobre como utilizar a doença como caminho para a lucidez. Então, vale muito a pena. Depois a gente pode até estudar isso com mais detalhes, que é o diálogo. Porque Manjushri é como se simbolizasse, né, a pessoa que está aspirando transformar o que quer que surja como caminho. E o Vimalakirti, ele acessa a mente búdica de modo que ele vai falando. Né? Então ele tá deitado numa cama e o nome do capítulo é exatamente esse, A Consolação de um Inválido. E aí começa um diálogo que eu não lembro em detalhes, tá? Mas ele vai falando sobre, por exemplo, as 4 novas verdades, os 5 elementos, tudo, sempre visando um aspecto de saúde. Então, aqui, quando ele vai se referir à saúde, não é apenas a saúde que a gente chama de bem-estar, a saúde física, tá? Os 3 tipos de sofrimento, ele está se referindo à saúde em relação aos 3 tipos de sofrimento. Então, a gente só fala de sofrimento porque a gente visa o tratamento para isso. Caso contrário, o budista ia ser um bocado de masoquista, certo? Então, seguindo no livro, ele vai dizer, na página 97, né, ele diz: de acordo com a mente dualista comum, os elementos dos fenômenos são obstruídos e impuros. Então, o que é isso? A mente dualista comum são as 6 emoções perturbadoras. É como se fosse um filtro de realidade, tá? São os 6 reinos da roda da vida. Então, o que é que acontece? Por que os fenômenos se tornam obstruídos e impuros? Porque uma pessoa que nunca parou para olhar para o orgulho que surge, ela é uma pessoa excessivamente orgulhosa. O mesmo para o ciúme, o mesmo para o apego, o mesmo para a preguiça, o mesmo para a carência e assim por diante. Tá? Então, é como se ela estivesse embriagada por cada uma dessas emoções, tá? E ela é incapaz de ter consciência sobre o próprio movimento. Ela é alguém... Por exemplo, vocês já chegaram para conversar com um bêbado? O bêbado ele é a pessoa mais inteligente do mundo, né? É praticamente uma Wikipédia ambulante. Só que a gente dá uma olhada meio assim, dá uma risadinha assim. Por que a gente dá essa risadinha? Porque a pessoa está se achando numa posição que não é para ela estar. Que é uma posição de alguém que vai dar conselhos sobre a vida e por aí vai. Tá? Então, o que acontece?
a pessoa acaba se tornando refém de uma prisão. Mas dentro dessa prisão onde ela está, ela acha que tudo é funcional, né? Pode ver, dentro da lógica do orgulho parece que tudo é funcional. Dentro da lógica do ciúme parece que tudo é funcional. Dentro da lógica do apego parece que tudo é funcional. E assim por diante. Mas são lógicas funcionais que, na verdade, só fazem perpetuar a prisão. A prisão de engano, sofrimento, dor, frustração. Ele vai falar disso aqui mais adiante, tá? Então, o que ele diz? O problema em si não é, por exemplo, o orgulho surgir. Eu gosto de falar do orgulho porque o orgulho é um veneno muito silencioso, é tipo um câncer, tá? Ele vai se espalhando ali de modo silencioso, daqui a pouco a pessoa está totalmente consumida por aquilo. Tá? E o problema é justamente o excesso disso. Por quê? Porque como é que a gente vai dar espaço para compaixão e sabedoria se justamente a gente está muito preenchido de si mesmo o tempo todo, né? Está centrado em si mesmo, ou seja, autocentramento, centrar-se em si mesmo o tempo todo. Então, justamente por isso que a gente vai precisar de uma outra inteligência, que seria a inteligência da Bodhicitta, tá? Que aqui é simbolizada pelos 5 elementos em autonomia, ou seja, de modo autônomo. Então, a partir de agora, o que é que ele vai falar? Ele vai falar de uma inteligência onde eu percebo os 5 elementos de modo estreito, relaxo e tento equilibrar os 5 elementos. Então, se a pessoa ela não está praticando meditação, esse aqui é um papo que vai parecer papo de maluco. Tá? E se ela está chegando agora, ela dá uma olhada lá na playlist que tem, de todos os capítulos que a gente já estudou até agora, e tem, se eu não me engano, são 3 ou 4 capítulos, 4 vídeos só sobre meditação e os 5 elementos. Tá? Então aí ela começa a organizar a rotina dela e começa a praticar. E aí ela vai ver que isso aqui é verdadeiro. Então ele diz: fenômenos impuros são obscurecidos e constritos pelos elementos grosseiros. O que é isso? Por exemplo, quando eu estou em busca de alguma coisa, tentando resolver, controlar ou manipular, obter vantagem sobre o outro, né? Eu não consigo ver que, na verdade, não é o objeto fora que está provocando aquilo. É dentro. Eu não consigo ver isso. Por exemplo, recentemente a gente passou pela Copa do Mundo, né? Então, para muitas pessoas, algumas pessoas olhavam para um objeto assim de ouro e diziam: isso é a taça. Mas a taça não está na taça, pô. Se eu não tiver uma taça do mundo dentro, eu não vejo. Como, por exemplo, se eu for para uma tribo que nunca teve contato com uma Coca-Cola e botar uma Coca-Cola lá no meio deles, eles vão dar uma olhada meio assim de lado e vão dizer: o que é isso? O que acontece? A questão aqui é justamente que ele diz: onde algo permanece, esse algo pode ser diminuído ou aumentado. Onde algo pode ser diminuído ou aumentado, há desequilíbrio e impureza. Onde há desequilíbrio e impureza, há doença. Então, o que ele vai fazer? Ele vai pegar o ponto anterior, que é a questão de saúde, e vai contrapor isso com a questão de doença. Então ele diz o quê? Que a nossa condição natural já é a condição de saúde, que seria a mente de sabedoria e 5 elementos em equilíbrio de modo autônomo. Roberto, o que é de modo autônomo? Eu não estou dependendo de alguma coisa fora para isso surgir. Eu não estou dependendo de aplausos para poder me movimentar. Eu não estou dependendo de um olhar do outro para poder me movimentar. Eu não estou dependendo da opinião de A ou B para poder me movimentar. Tu se movimenta. É isso, é como o sol. Já pensou o sol? Licença, será que eu posso iluminar aqui vocês? Quem está com isso quem está com isso ainda está com muita dúvida sobre o próprio movimento da realidade, né? Então o que acontece? Ele então traz a noção de quê? Que ele diz o quê? Que os 5 elementos surgem cada vez menos sutis
na medida em que adotam as qualidades atribuídas a elas pela mente comum. Ou seja, pessoal, é muito importante que a gente, num primeiro momento, e nesse primeiro momento é assim, 3 meses, 6 meses, 9 meses, 1 ano, a gente aprenda a relaxar a mente da sensação de que vai vir alguma coisa do lado de fora que eu estou esperando para poder fazer a minha energia ficar equilibrada. Eu estou sempre esperando um sinal de alguma coisa para poder ficar tenso, né? Para poder ficar tenso, para poder ficar numa gangorra de acusação e de defesa, né? Para poder ficar numa coisa de ganância e, portanto, desejo e também medo, né? Para poder ficar o tempo todo neurótico, verificando se aquilo realmente é meu ou não, né? E aí o que acontece? A gente começa a ter uma mudança sobre o ângulo que a gente está olhando para as nossas experiências. Não é assim, eu nunca mais vou ter problemas. Não, não é isso. Pega a biografia dos mestres, o que mais tem, eles têm problemas o tempo todo. Agora, quem é esse eu que entra nos problemas? A gente não sabe, a gente acha que esse eu é aquela vozinha que fica se punindo, aquela voz que fica se culpando, né? Ou seja, é um julgamento que vem dentro de uma luta, dentro da identidade, que quer se sustentar dentro de um oceano de possibilidades. Então, quando a gente toma refúgio na identidade, né, significa que a gente está vendo cada vez menos a qualidade sutil dos 5 elementos. Quando a gente está vendo cada vez menos a qualidade sutil dos 5 elementos, aí acontece o que acontece nos dias de hoje, né? Que tu olha para alguma coisa e tu tem respostas prontas o tempo todo. E parece que quem tem mais resposta pronta é que é a pessoa mais inteligente, é a pessoa mais isso e mais aquilo. E parece que a gente nunca está satisfeito, né? A gente nunca está satisfeito. Por exemplo, durante a pandemia, que não acabou, né? Durante a pandemia, foi, se eu não me engano, a primeira pandemia onde, beleza, tu teve várias tragédias, ok, não estou discordando disso, mas foi a primeira pandemia onde, por exemplo, as pessoas engordaram mais. Foi a primeira pandemia onde houve mais vendas de coisas. Ou seja, a gente está dentro de casa, com o corpo parado, mas o aspecto sutil está sempre lá, né, se movendo. E nunca se satisfaz, né? Então vale a pena a gente olhar para isso, sabe? Esse nunca se satisfazer. Porque aí ele diz, se um médico não acredita na essência invisível e pura dos elementos, seu diagnóstico pode ser incorreto, pois ele só pode tratar a doença por meio dos elementos visíveis e impuros. O que é isso? É justamente seria aqui aquele médico que é o médico que está soberbo, ou seja, é o médico que ele não considera que existem outras formas de olhar para o que está acontecendo. Por exemplo, vamos supor que eu tenha machucado minha mão. Em vez de o médico pegar e olhar a minha mão e dizer, vamos tirar um raio-x, vamos fazer um exame mais profundo, vamos olhar isso com mais profundidade e tal, ele nem está olhando para isso, ele já está dizendo, é isso aqui. E se você ousar discordar dele, o problema é seu, né? É como se ele quisesse dizer que o quê? Que é como se fosse uma abertura diante do que está acontecendo. Em vez de você chegar com tanta certeza sobre o que está acontecendo, você olha com um olhar curioso sobre o que está acontecendo. Não chega dando pitaco, não chega dizendo como é que as coisas deveriam ser. Tu chega como alguém que está tentando aprender ali, como o Suzuki Roshi vai chamar de mente do principiante. Tá? Então, ainda que o médico está ali e, de certa forma, em relação a nós, o médico ele foi um pouco mais preparado para estar ali, se o médico tiver muito apegado à identidade de médico e não estiver disposto a ouvir o paciente,
ele não vai conseguir olhar para a saúde do paciente. Ele vai olhar para o paciente como se fosse alguma coisa que está ali ou para endeusar ele ou para encher o saco dele. Então a função de médico perdeu a sua função original. Por que ele está falando disso? Porque pro budismo, o médico e o monstro somos nós. Não tem um médico e um monstro em algum lugar. Eu até recomendo que a gente estude e leia O Médico e o Monstro, o texto mesmo. O Médico e o Monstro. Vale muito a pena. Tá? Para poder entender melhor essa metáfora. Então, o que é que acontece? O nosso diagnóstico em si, de saúde, é o quê? Prajnaparamita e os 5 elementos, né? Aí ele diz, quanto mais experiente é o médico, mais sutil será o ponto de vista de seu diagnóstico. Em geral, pode ver, os melhores médicos não são aqueles que estão desfilando sobre si. Por exemplo, a minha mãe era da área de saúde, ela falava, olha, os melhores médicos de Recife estão no Hospital da Restauração, por exemplo. O Hospital da Restauração é um hospital público que é punk, meu amigo. Não tem estrutura para nada. Então, a galera que está lá, eles pegam situações que eu acho que uma pessoa que não está ali porque está ali para poder ajudar, ela vai ser a primeira a pedir demissão e vai embora. Né? Então, o que acontece? O que é que ele está tentando mostrar? Ele está tentando mostrar que quanto mais aberto a gente está à situação, mais a gente consegue chegar no aspecto sutil do que está provocando a doença. E não simplesmente ficar preso no aspecto grosseiro. Por exemplo, tem gente que chega para mim já diagnosticando. Eu não sei de onde é que a pessoa tirou CRM para isso. Olha, eu tenho um TDAH. Aí tu conversa com a pessoa 10, 20 minutos e diz, não tem TDAH aqui não. O que tem é que a pessoa está dando um overload, né? Ela está ultrapassando o limite dos 5 elementos. Então é natural que ela vai ficar desequilibrada, pô. Daí o que acontece? Porém, não interessa quão sutil seja o tratamento, se o médico percebe os fenômenos como separados de sua essência pura, sua capacidade de ajudar será limitada. O que é isso? Ele está usando a metáfora do médico aqui para falar sobre o Bodhisattva, tá? O que ele está tentando mostrar é o seguinte, quanto mais a gente tiver apegado apenas ao aspecto grosseiro como meio hábil, mais o nosso alcance de ajudar as pessoas vai estar limitado. Como assim, Roberto? É assim, ó. O que seria o alcance para ajudar? Por exemplo, é eu achar que se eu oferecer só um bem-estar físico e material, aquilo vai resolver. E não é assim que funciona. Eu preciso oferecer o mínimo de bem-estar físico e material? Ok, preciso. Todo mundo merece isso. Ou eu deveria merecer. Mas o ponto central é ajudar o outro a ele ver com os próprios olhos o aspecto da liberação sobre os próprios obstáculos que ele mesmo está criando para ele. E ele não se dá conta. Então, quanto mais eu tiver essa experiência de reconhecer o aspecto sutil, mais eu vou poder beneficiar. Por quê? Porque se eu tiver com os 5 elementos de equilíbrio, quem é que aparece? Não aparece alguém que está contando uma história. Pode ver, pessoal. Observa com muito cuidado. Chega nos lugares e pausa um pouco. Respira assim, fundo, relaxa um pouco. Para de ficar... respira um pouco, solta tudo para ver o que acontece. Quem aparece? As 5 sabedorias, pô. Se as 5 sabedorias não aparecem, quem aparece? As velhas histórias que todo mundo já está cansado de saber já.
As histórias sobre histeria e histórias sobre frustração. Ele vai falar disso aqui. Então ele diz, o médico experiente, ou seja, o médico poderia ser aqui um praticante experiente. Pode ser também. Reconhece que todos os elementos são basicamente dependentes uns dos outros. Então, eu acho que é possível ter essa abordagem, mas a gente... eu tenho a impressão de que a gente está caindo num probleminha que é ficar falando de 5 elementos como se eles fossem coisas separadas. Mais ou menos o que acontece com o pessoal de astrologia, quando diz assim, você é de que signo? Sagitário. Sagitário, quando na verdade é uma coisa muito maior do que aquilo. Né? Eu não entendo nada de astrologia, mas fiquem longe do pessoal que tem Sol e Escorpião. Não entendo nada, mas fiquem longe. Então o que acontece? Ele está dizendo aqui que um médico experiente, ou seja, um bodhisattva, um praticante, reconhece que todos os elementos são dependentes uns dos outros. Então, pessoal, não faz sentido a gente dizer assim, hoje eu estou com a água um pouco assim assado. Quem está fazendo isso é uma pessoa que ainda está aprendendo a balbuciar os 5 elementos. Não é isso que a gente está tentando, tá? A gente quer uma coisa que passe logo essa etapa. E a gente tem condições de fazer isso. Então ele diz, porque cada um dos elementos tem os outros 4 inerentemente dentro de si. E as combinações dos elementos variam e mudam de acordo com o karma. Aí é legal. Os temperamentos e a saúde das pessoas também mudam constantemente. Então, o que é que ele está dizendo? Quando você falar assim, fulano estava bem fogo hoje, né? Tá bom, você pode usar. Todo mundo é livre para falar o que achar que tem que falar. Ok, fique livre para falar isso. Mas não é bem isso que sintetiza a coisa, tá? Os 5 elementos estão sempre juntos. E não sou eu que estou dizendo, é ele que está dizendo aqui. É apenas por uma questão de karma, ou seja, apenas uma questão nossa, que a gente não consegue ver isso. Aí ele diz, como resultado disso, o tratamento médico adequado lida com a doença ao corrigir os desequilíbrios nos elementos do ponto de vista mais sutil. Para realizar isso, os 5 elementos se combinam em muitas categorias diferentes de tratamento, de acordo com os muitos sistemas de medicina. Então tem isso. Como? Os 5 elementos estão lá, mas a gente não consegue reconhecer isso de modo autônomo. Aí as diferentes tradições de cura vão tratar aquilo com o elemento correspondente para destravar. Ele vai falar isso aqui. Como, por exemplo, eu não lembro se é medicina chinesa ou... Eu acho que é a medicina chinesa, que é sobre o uso de comida quente. Por exemplo, a gente come totalmente errado, assim. O modo como a gente se alimenta é totalmente errado. E aquilo causa um desequilíbrio nos elementos internos do corpo. Porque o corpo também tem os 5 elementos. E aí seria interessante a gente ver isso. Por quê? Porque a ideia é muito raro a gente já chegar e já falar dos 5 elementos no aspecto sutil e a pessoa já equilibrar aquilo. Então o que é que tu vai fazer? Pessoal, todos os seres aspiram à felicidade e desejam evitar o sofrimento, inclusive nós. Então o que é que tu vai fazer? Tu vai cuidar da saúde começando pelo aspecto externo, pô. É isso. Então, por exemplo, a pessoa puder cuidar da alimentação. Nossa saúde já começa por aquilo que a gente come, né? A pessoa puder cuidar da alimentação, puder tomar banho frio, né? Quem mora em Recife é fácil tomar banho frio, né? Quero ver quem está fora de Recife, né? A pessoa entender como que funcionam os alimentos e a mistura deles, né?
Isso ajuda pra caramba. Então ele diz: porque os elementos dependem uns dos outros, eles só podem ser considerados separados em suas aplicações específicas, para efeitos específicos. Por exemplo, às vezes a pessoa está com uma indigestão, o elemento fogo está em desequilíbrio, mas na verdade não é o elemento fogo só que está em desequilíbrio. O elemento fogo é como se ele desse um nó, mas os 5 elementos estão lá. Eles estão lá. Os 5 elementos juntos, tá? Talvez a gente não consiga ver por causa do nosso karma, mas eles estão lá. Então ele diz: a eficácia dessas separações depende da capacidade do médico em reconhecer, num dado paciente, quais elementos impuros estão reduzidos e precisam ser aumentados ou quais estão exacerbados e precisam ser reduzidos, e como aplicar o tratamento para que se chegue nos níveis mais sutis a fim de restaurar o equilíbrio. Então, por exemplo, eu lembro quando eu estava no Rio, eu fui num médico que ele lida com Ayurveda. Ele é clínico geral. Dr. Hector, esqueci o sobrenome. Chama ele de Dr. Hector. Então, o que ele me passou? Ele poderia olhar para mim e dizer: ah, toma isso aqui. Não. Eu lembro de fazer quase 30 minutos de uma entrevista com ele. Ele perguntou o que é que eu fazia, o que é que eu não fazia, como é que estava a minha vida, qual era a minha profissão, como que eu levava a minha vida e por aí vai. Quase 30 minutos, eu estou falando sério. Depois ele passou uma bateria de exames e aí ele pegou e a gente sentou junto e ele foi me explicando o que é que estava ok e o que é que não estava. Aí ele foi indicando umas alimentações lá, por exemplo, para eu colocar na salada farinha de linhaça, porque isso ia ajudar a reduzir o colesterol, para eu comer mais aveia nas minhas refeições e por aí vai, para eu não tomar suco junto com a alimentação, porque suco tem frutose, aí ele dá uma reação química. Ou seja, ele está falando do aspecto grosseiro que vai me ajudar a equilibrar um pouco os elementos do corpo. Em geral, isso é o que a gente chama de saúde. Aqui o que Tilly Norbo quer dizer é que isso vai ajudar a gente a equilibrar a saúde, mas a gente precisa tomar refúgio na mente de sabedoria que vem pela autonomia dos 5 elementos. Tá? Então, uma coisa vai ajudar a outra. Por exemplo, quando as pessoas vão fazer retiro fechado, em geral, são no mínimo 10 dias. E os 3 primeiros dias nada mais é do que um detox do samsara. A gente chama de detox do samsara mesmo. Por quê? Porque a pessoa vai ter que regular o horário de sono dela, ela vai descansar, ela vai beber água, ela vai comer bem, ela vai cagar. Ah, Roberto, que coisa feia falar essas coisas. Pessoal, ela vai voltar a ser gente, pessoal. Ela vai voltar a ser gente. Então ela precisa cuidar da saúde externa dela para poder cuidar, para poder sentar em meditação, para poder olhar para o aspecto dos 5 elementos. Caso contrário, o que acontece? Quando ela tiver um nívelzinho de desequilíbrio, ela não consegue pegar aquilo como caminho. Ela não consegue. Por exemplo, ela tem uma febre. Vocês conseguem equilibrar os 5 elementos enquanto tem febre? Ou vocês só conseguem dizer assim, febre, elemento fogo, que está em desequilíbrio? Porque a ideia é pegar o que surgir como caminho, certo? Caso contrário, a pessoa não vai conseguir ultrapassar as amarras de samsara.
Então, o que ele vai falar? Ele vai dizer então que, dessa maneira, algumas vezes é adequado usar um elemento para que ele aumente a si próprio, como o fogo é usado para aumentar o fogo quando os elementos sutis de calor no paciente estão reduzidos. Então, por exemplo, eu não lembro como é a técnica, o nome. Eu não lembro como é o nome. Mas o meu irmão é acupunturista. Então, teve uma vez que ele deixou eu não sei como é que é o nome daquilo. É um bastão assim, que fede pra cacete. E na época, na época era namorada. Aí ela fez, pô, isso é o quê? Isso é maconha, que negócio fedorento, não sei o quê. Mas ele deixou um bastãozinho pra mim uma vez, que eu tinha que aquecer o bastão e eu tinha que botar em determinados... Eu lembro que era no umbigo e mais em 2 pontos do corpo. Porque eu tava com o meu tornozelo inchado. Então é isso que ele está falando. Porque, em geral, o elemento fogo ele está associado a movimentos de cura, né? Não sei se vocês já viram. Pega sei lá, machucou o braço. Beleza, tu põe gelo lá, que é para diminuir o inchaço, mas depois tu precisa botar algo quente em cima, que é para melhorar a circulação. Ou seja, é o elemento fogo que vai ajudar o elemento água, que é a circulação. Porque os 5 elementos eles estão sempre juntos, pô. Em geral, a gente não inclui isso na medicina comum, na medicina tradicional. Uma pessoa que vem de uma medicina oriental, ela tem isso claro para ela. Mas eu não estou aqui para defender a medicina A ou a medicina B. Eu estou aqui para falar que a gente cure o que precisa ser curado para poder entrar no aspecto sutil dos 5 elementos. Porque os praticantes mais experientes, eles conseguem fazer o corpo, né, ter mais vitalidade e ficar mais, né, dentro do possível a partir dos 5 elementos. Ah, Roberto, quer dizer que eles não adoecem? Não, adoecem sim. Mas quando adoece, aí fica o discurso do Vimalakirti, como eu falei, né? Que é assim, quem está doente, é você ou o corpo? É uma super diferença entre dizer que quem está doente é o corpo. A mente não adoece. Aí falando assim fica parecendo poesia, né? É melhor que isso se torne uma prática. Tá? Então, falado isso, o que é que vai acontecer agora? Ele diz que em outros momentos um elemento é usado para neutralizar outro, como a água é usada para neutralizar o fogo com os elementos sutis de calor no paciente excessivo. Então, por exemplo, eu lembro de várias vezes quando eu estava com uma febre muito alta, a, é, a minha mãe ela botava uma compressa de água gelada com algum algum daqueles óleos essenciais que eu não lembro qual era e colocava na minha cabeça e na minha testa, perdão, e na minha garganta, para ver se diminuía o frio, diminuía o calor da febre. E também mandava me hidratar bastante. Tá? Uma pessoa com febre de elemento fogo. Por que com febre de elemento fogo? Porque a gente pode ter uma febre que está acima ou uma febre que está abaixo. Né? Eu esqueci como é o nome da febre quando você tem a temperatura que abaixa. Mas é possível também. Tá? Então ele diz: uma pessoa com febre de elemento fogo pode ser tratada com grãos ou plantas que crescem num clima frio. Uma pessoa com calafrios de elemento água pode ser tratada com grãos ou plantas que crescem num clima quente. Então, por exemplo, eu vou ficar devendo os nomes, pessoal. Mas eu lembro que quando eu era pequeno, eu fiquei doente muitas vezes. Isso é karma negativo de vidas passadas, né? Aí eu lembro que a minha avó era curandeira. Aí ela pegava uns matos de não sei o que com não sei o que. Eu sei que o gosto era muito ruim do remédio. Mas quando eu tomava o remédio, aquilo dava um calor assim dentro que parecia que eu tinha tomado cachaça. Ou então, por exemplo, você
come pimenta, por exemplo, aquilo dá um calor na hora, assim, né? Elemento fogo. Mas não é assim, é a pimenta que está provocando isso, é coemergente, sacou? Se tu não tivesse elemento fogo dentro, tu não sente aquilo. Então, o que acontece? O que ele está tentando mostrar, galera, é que a gente usa os 5 elementos o tempo todo. A gente talvez só não tenha consciência de que está fazendo isso. Por exemplo, quando a gente vai para o hospital, às vezes a gente precisa tomar soro. Porque o elemento água pode estar faltando ou o elemento fogo pode estar em excesso. Nunca é a história em si, é sempre em relação aos 5 elementos. Então, os médicos, em geral, eles tentam tratar o aspecto grosseiro dos 5 elementos. E tá bem, tá ótimo. Aqui o que a gente quer é tratar o aspecto sutil dos 5 elementos. Tá? Eu vou pular para a página 100, tá? Onde ele diz assim, porque ele vai falar sobre a questão de como os elementos se combinam. Isso aí vocês podem estudar sozinhos. Então ele diz assim, o potencial da mente comum de entender os elementos puros varia de acordo com o karma. Então os conceitos de puro e impuro diferem de um ser para outro. Aí eu vou ler esse parágrafo e depois eu comento. Muitas moscas e insetos se sentem atraídos pelo pus. Então, por exemplo, quem tem animal ou quem teve animal em casa começa a ver que eles vão ficando um pouquinho mais velhinhos e eles não conseguem mais ter aquela destreza que tinham antes. Então começam a surgir umas cracazinhas assim. E tu que tem lá que ir limpar aquilo. Alguém tem que fazer o trabalho sujo, né? Então, enquanto que seres humanos inteligentes pensam no pus como água infectada. Os seres humanos acreditam que o sangue é mais puro que o pus. Praticantes experientes reconhecem que o elemento de fonte interna, tanto do sangue quanto do pus, é a água, que se torna néctar de sabedoria e de cura pela percepção pura de sua prática. O que é isso? É que é assim, os 5 elementos, eles vão ser vistos de modo separado, porque a gente vai ver os 5 elementos a partir do nosso karma. Tá? Mas, na perspectiva dos 5 elementos de modo autônomo, que é a partir da presença, Prajnaparamita, né, lá, o que tu vê é o que eles chamam de one taste, né, que é um só sabor. Então tu vê assim, tanto o sangue quanto o pus, aquilo é o aspecto do elemento água. Tá? Então, ele diz que o médico comum que não entende a essência invisível dos elementos está inerentemente presente nos elementos substanciais, não sabe equilibrar e purificar os elementos impuros. Aqui ele vai falar sobre a questão de que como um médico poderia usar a visão dos 5 elementos no aspecto sutil para poder melhorar a precisão do diagnóstico. Sempre lembrando que só falamos em diagnóstico porque o que a gente quer é recobrar o aspecto de cura, tá? Então vamos para a página 101, que é o quê? Ele diz... Cadê? Que é... Página 101, que é aqui. Se o médico é capaz de entender os elementos invisíveis, ou seja, os 5 elementos do aspecto sutil, ele pode restaurar o equilíbrio natural dos elementos na mente de seu paciente, por meio do equilíbrio natural dos elementos de sua própria mente compreensiva. Assim, ele pode confortar e encorajar o paciente a focar positivamente para dissolver um tumor com visualização e meditação.
Mesmo que, devido ao karma, o paciente morra, esse foco positivo é benéfico para ele, porque não haverá resíduo de câncer ou a semente de um novo câncer em sua própria vida ou renascimento. O que é isso, pessoal? Em geral, os lamas, eu vou falar do aspecto que eu compreendo em relação a isso. Em geral, os lamas e rinpoches, quando eles vão dar um ensinamento, eles abrem a mandala. E, em geral, você sente um bem-estar na presença dessas pessoas que você não sabe dizer de onde é que está vindo, por exemplo. Porque é como se esses mestres eles funcionassem como se fosse um roteador que está espalhando aquela Wi-Fi e aí quem está naquele lugar consegue ver, consegue pegar. Tanto é que você vai para um retiro com os grandes mestres, tá? Não são um retiro com picaretas assim que nem eu, não. São os grandes mestres. Aí você tem a sensação de que você está saindo do retiro e está saindo mais leve, mais isso ou mais aquilo. Mas não é que o mestre está fazendo aquilo diretamente. O que ele está fazendo é exatamente isso, tá? O que ele faz ele tenta te colocar nesse lugar de equilíbrio da tua própria mente. Só que dependendo do teu karma, tu pode acessar isso ou não. Então precisamos fazer a nossa parte, tá? Em geral, isso é simbolizado pelo 10º boom do Bodhisattva, que é Dharma Mega, que é nuvem de chuva de Dharma, né? Ou seja, só basta tu estar na presença ou tu ouvir um determinado ser de sabedoria falando, alguma coisa se abre dentro, mas tu não sabe dizer o que é. Então eles estão sempre irrigando as sementes de sabedoria dentro dos seres. É como se eles jogassem os seres para o lugar de sabedoria que eles conseguem ver dentro do mérito deles. Tá? Então ele vai seguir. De acordo com o sistema tântrico, as circunstâncias raiz do nascimento, isso aqui eu vou pular também. E o ponto que eu vou agora é para a página 103, tá? Onde ele diz assim: de forma geral, lá no final da página 103, ele diz: de forma geral, os desequilíbrios entre os elementos que resultam em histeria podem ser causados por muitas circunstâncias externas, tais como famílias, negócios, fama, poder, dharma e política. Então a gente precisaria olhar com cuidado, parar um pouco e refletir se isso é verdade ou não. Como que a gente faz isso? A gente nega, a gente diz, não é verdade. O que é histeria aqui, pessoal? Histeria é a flutuação de energia dos 5 elementos em busca de um resultado e uma segurança que seja perene e que não seja movida pelo karma. Então não tem como achar, pô. Tá? E ele está deixando claro aqui, ó. Família, negócios, fama, poder, dharma, política. Essas circunstâncias externas são fontes de muita euforia e depressão. Então eu até botei no Instagram, você se considera uma pessoa histérica? A galera respondeu, não, isso é mentira, pô. A gente acabou de passar por uma Copa, a gente acabou de passar por uma eleição, a gente estava como? Ou seja, a gente não sabe nem o que é histeria mais, né? Aquela condição de ansiedade que a gente não sabe de onde é que vem, que começa a se materializar no corpo, isso é o quê? Isso não é histeria, não? Ou seja, quando a condição de histeria começa a se tornar como se fosse normal, significa que o sol de sabedoria ele não está resplandecendo naquele lugar. Eu acho bonito isso, né? O sol da sabedoria não está resplandecendo naquele lugar. Então a gente deveria olhar com muita honestidade, sabe? Para família, né? Recentemente agora a gente teve ceia de Natal, pô. Aquelas tias fofoqueiras lá que, né?
aquela vontade de mandar a real, mas tu não pode porque tem um eu social. Então como é que a gente não é histérico, pô? Pera aí, pô. Precisa ser um pouco honesto se a gente quiser avançar, né? Ai, é porque viu a minha mensagem, tinham 2 pontinhos azuis e não respondeu. Como é que não é histérico, pô? Ai, é porque fulano não tá respondendo minha mensagem. Como é que não é histérico, pô? Pô, faz 10 minutos que eu tô aqui nessa fila, essa fila não anda. Como é que não é histérico, pô? Aí vai pra fila do lado, aí agora a fila que tu tava andou. Puta merda, a fila que eu tava agora andou. Como é que não é histérico, pô? Ou seja, quando a histeria se tornou normal, a gente tem aquilo que é chamado de normose, né? Que é um estilo de vida que produz mais histeria e tenta retroalimentar esse processo, fazendo com que as pessoas fiquem mais doentes, alienadas e dando o que elas querem. Porque a maneira mais fácil de manipular as pessoas não é criando um sistema uniforme, onde todo mundo vai pegar aquilo e vai. A maneira mais fácil de manipular as pessoas é dar o que elas querem, pô. Tá lá, Admirável Mundo Novo, pô. Vale a pena ler Admirável Mundo Novo em 1984, galera. Aí a gente vai olhar para agora e vai dizer, uau, isso nunca foi tão atual quanto agora, né? Ou então, a Revolução dos Bichos também. Né? Alguns bichos são mais iguais que os outros. E uns nem são tão mais iguais do que os outros. Agora eu não lembro exatamente da frase, né? Mas vale a pena ver. Vale a pena. É um livro curto. Então o que acontece? Aí ele diz, ó, essas circunstâncias externas são fontes de muita euforia e também depressão, ou seja, outflow, né? Flutuação da energia, que por sua vez causam frustração, fragilidade e decepção. Sempre que os elementos pessoais internos da mente dependem de elementos externos, a mente se enfraquece. Pessoal, a gente está em tempos onde a nossa mente precisa falar mais sobre isso. Por exemplo, a gente vive num tempo de materialismo desenfreado. O problema não é ter presentes, o problema não é dar presentes, o problema não é ter conta bancária, não tem nada a ver com isso. É a questão do materialismo. E também a gente se convida a ter uma vida hedônica durante a semana, né? Aí chega final de semana e quer sanar aquilo com bebida, raparigagem, bar por aí, pá. Segunda-feira volta. Ou então vai viver uma vida espiritual e segunda-feira volta. Aí aquilo vai. Então, o que acontece? Quando isso acontece, a mente se enfraquece e é facilmente afetada por elas. Ou seja, a mente começa a se tornar muito responsiva. Então, por exemplo, tu pega os noticiários, tá lá, pô. Tu olha para uma notícia, tu é capaz de perder o dia com a notícia. Não é a notícia que está fazendo isso, pô. Isso já estava aí. Só que talvez você não tivesse consciência desse processo. Mas já estava aí. Então, o que ele está dizendo? Que onde há histeria, existem... a gente vai ter um enfraquecimento da mente. Né? E aí, quando as circunstâncias externas são temporariamente ruins, por que temporariamente? Porque Tilenorbo é um mestre, certo? Então ele entendeu que a impermanência está aí. Causando depressão excessiva, os elementos internos da mente se tornam agitados e perdem força. Essa agitação causa instabilidade dos elementos internos, deixando a mente frágil, como a chama azulada de uma lamparina tremeluzente, com um óleo quase no final. Traduzindo, é como se ele quisesse mostrar que o nosso modo de viver, do jeito que a gente vive, né, bloco zero assim,
ele é muito frágil. E a gente está se achando alguma coisa ali dentro. Tá? Nessa condição, a mente não se expande em meio aos elementos equilibrados de equanimidade. Ele está dizendo, pessoal, que é o quê? A pessoa tem que se render, ela tem que olhar, tem que contemplar o refúgio de Bodhicitta várias e várias vezes até ela entender que dessa forma ela não vai para canto nenhum. Esse excesso, materialismo, excesso de hedonismo, a ausência de virtudes, né? Como assim ausência de virtude, Roberto? É que assim, se tu inventar de fazer o certo, tu vai ser chamado de trouxa, pô. Por exemplo, tu tá num ambiente de trabalho, se tu não for uma pessoa competitiva, tu é chamado de trouxa. Como assim, pô? Tenta se alegrar pela alegria do outro. Não, não, não. Você é trouxa. Então o Bodhisattva ele é trouxa consciente, tá? Porque ele vai fazer o que é certo, sabendo que aquilo é o certo, vai fazer o que precisa ser feito, tá? E a mente dele não está dependendo dessas condições de histeria. Esse termo do Tilenorma é maravilhoso. Quando as circunstâncias externas são temporariamente boas, causando euforia excessiva, por exemplo, a Argentina foi campeã, né? Os argentinos, os elementos internos da mente se tornam agitados e fortes demais, fazendo com que a energia da mente saia do controle como a água pressurizada jorrando de um cano aberto. Estourou um cano, né? Todos os canais do corpo acabam inundados e a energia não permanece serena em meio aos elementos equilibrados de equanimidade. Esses elementos equilibrados de equanimidade são os 5 elementos autônomos, ou os 5 elementos em equilíbrio. O que ele está dizendo, pessoal? Que se a gente está viciado na histeria, é muito difícil relaxar da histeria. Por isso que a gente precisa falar que tem outra forma de operar a mente, sacou? Porque é simples. Tu chega num lugar que está todo mundo histérico. Se tu falar que tem outra forma de operar a mente, a galera vai dizer, não é mentira. Isso é mentira. Então é muito impressionante que, por exemplo, uma pessoa de sucesso para a nossa cultura seja o Elon Musk. Que piada, pessoal. Que comédia isso aí. Tu acha que o Elon Musk ele consegue ir dormir em paz? Ah, Roberto, queria você ter a oferta de grana que ele tem. Ah, pode ser. Eu estou perguntando se ele vai dormir em paz. Porque se a pessoa não está conseguindo dormir em paz agora, como é que ela vai morrer em paz? Pô? Não quero preocupar ninguém, mas a condição para morrer é estar vivo. Então o que acontece? Ele diz, mais especificamente, a histeria pode ser causada quando pais rígidos ou professores de tradições estritas, que na verdade não compreendem a qualidade leve da energia de uma criança, controlam de forma calculadora de acordo com os elementos de sua própria energia pesada e madura. O que é isso, pessoal? Soberba, orgulho, né? Então eu quero que o outro seja a minha imagem e semelhança. Pessoal, o que eu mais vejo nesses 11 anos assim de budismo são pessoas boas que estão cansadas disso. Porque elas têm muito medo de errar, elas têm medo de fracassar, elas têm medo que vozes internas venham e comecem a punir ela. Então você está vivendo o pesadelo de outra pessoa. Então, em momento algum, eu estou dizendo que é para a gente virar uma pessoa que é para sair por aí matando, roubando, cometendo sexo impróprio, denegrindo os outros, mentindo. Não é isso. Mas eu estou dizendo que o esforço por uma busca por uma perfeição, por ser uma pessoa de excelência, tem deixado muitas pessoas doentes. E são pessoas muito inteligentes, pessoas de bom coração e assim por diante. E isso vem simplesmente pelo desequilíbrio de 5 elementos, né? Porque o tempo todo você está olhando para fora e está dizendo, mas eu
eu estou me comparando e não estou conseguindo chegar nessa perfeição. Ou seja, que a gente olhe com cuidado mesmo para esse orgulho, esse veneno do orgulho, tá? Na verdade, a gente não quer ser sexy, a gente quer sustentar o orgulho. A gente não quer ser inteligente, a gente quer sustentar o orgulho. A gente não quer ter mais dinheiro, a gente quer sustentar o orgulho. Porque a gente quer olhar para o lado e quer dizer, eu tenho mais do que você. Então o orgulho por si só já é semente para inveja e assim por diante. Então que a gente olhe para isso, tá? A gente olhe para isso. O recipiente da mente das crianças não é capaz de absorver todos os elementos de energia diversos. Eles se frustram e ficam cheios de medo. E a semente da histeria é plantada entre medos e frustrações. Muito importante que a gente observe isso. O problema não é o medo, o problema não é a frustração surgir, mas o modo como a gente reage a isso vez após vez. Então, se a gente for ficar culpando o nosso pai e nossa mãe, a gente vai chegar em Adão e Eva, certo? Porque o nosso pai e nossa mãe vai dizer, mas eu não sabia fazer diferente. Aí vai dizer, foi culpa do meu pai e da minha mãe. Aí vai jogar para o avô. Aí, fazendo uma progressão geométrica, você vai chegar em Adão e Eva. Então, a culpa é de Adão e Eva. Então, isso não vai para lugar nenhum. Mas que a gente olhe com cuidado que será que a gente está trazendo hábitos de pai e de mãe para lidar com as frustrações? Porque se sim, que a gente olhe para isso e perdoe. Mas o perdão não é assim, eu te perdoo. Não, isso você está dizendo que você é orgulhoso, pô. Ao fazer isso, você não tem poder de perdoar ninguém. O perdão é o perdão de utilizar essa visão como se essa visão fosse a visão mais elevada. É o perdão diante de Prajna Paramita, tá? É o perdão diante dos 5 elementos de modo equilibrado. Hã? Ah, não, eu sou uma pessoa que sou muito educada. Meu amigo, e dentro, como é que tá? E aí? Ah, não, eu sou uma pessoa que não discuto. Meu amigo, e dentro, como é que tá? Eu sou uma pessoa que sou muito explosiva. E eu falo tudo, não sei o que lá. Tá certo, mas e dentro, como é que tá? Não é análise de comportamento, pessoal. Quem faz análise de comportamento é uma identidade. Não é isso. Eu quero saber dentro, como é que tá? Tá com os 5 elementos de equilíbrio ou tá só gerando karma? É uma pergunta que só a gente vai ter que fazer e só a gente vai poder responder. E eu queria deixar claro, eu não estou aqui para julgar ninguém, eu não estou aqui para culpar ninguém. Eu peço perdão se por acaso eu falo alguma coisa aqui que deixa alguém para baixo, mas é assim, se for para ficar na nossa zona de confortozinho, a gente está fazendo o que aqui, pô? A gente quer ganhar aplauso, ei, que bom, você é um bom aluno, e daí? A gente quer mudar, pessoal. Mas como é que eu vou mudar aquilo que eu não estou consciente e aquilo que eu nem sei que está aí dentro? Então, vamos seguir. Quando essas crianças crescem, elas têm frustrações e medos residuais e se tornam histéricas devido a essa mente estressada. Distrações agradáveis são um antídoto para esse tipo de histeria. Pessoal, essa histeria pode ser uma coisa explosiva, beleza? Pode ser. Ou pode ser uma histeria do tipo assim, de a pessoa entrar em pane, da pessoa travar, da pessoa não sair da cama. Histeria aqui significa excesso. Significa excesso tanto para um lado de euforia quanto para um lado de frustração. Aí o que acontece? Quando ele diz distrações agradáveis são um antídoto, isso é meio hábil. Então o que acontece, pessoal? Várias vezes eu já vi isso. Várias vezes eu vi a pessoa chegar para mim, principalmente no presencial, quando eu morava lá em Recife, e ela tá puta com alguma coisa, aí ela quer, no momento que ela tá puta, ela quer resolver aquilo. Aí ela chega pra mim pedindo alguma instrução do Dharma. Não vai funcionar, pô. Por quê? Porque tu tá com a motivação errada. Aí o que eu falava pra pessoa? Vamos ali fazer um lanche, vamos ali comer um bolo de cenoura, vamos ali tomar um café. Por quê? Para ela poder se acalmar, pô. E quando ela se acalmar, a gente pode conversar de pessoa para pessoa. Aí sim o Dharma vai funcionar. Se a pessoa chegar para mim como querendo procurar o Dharma desesperada,
o Dharma não vai funcionar, tá? O máximo que tu vai poder fazer é ajudar a pessoa a se acalmar um pouco, e quando ela estiver mais calma, né? Então ele diz, quando os elementos de duas pessoas não se complementam, ou seja, quando o santo não bate e suas mentes não são adequadas uma à outra, isso pode resultar em histeria. Ou seja, gerou karma. Tem uma história bem engraçada da Lama Tsering com a Chagduk Kandro, que na época elas não eram lamas ainda. Elas foram fazer um retiro com o Chagduk Rinpoche e a Kandro, ela esqueceu o shampoo e ela dividia o banheiro com a Lama Tsering. Aí ela conta que não usou o shampoo da Lama Tsering. Né? Ela foi tomar banho e esqueceu o shampoo dela e viu que o shampoo da Lama Tsering estava lá. Aí depois, quando acabou o retiro, ela contou para a Lama Tsering que não usou o shampoo da Lama Tsering porque estava com muito receio de gerar karma na relação. Eu disse, com certeza, essa praticante é uma praticante rocheda. Rochedo em Pernambuco significa algo muito bom, excelente. Por quê, pessoal? Porque uma pessoa que está consciente de como a histeria funciona, uma pessoa que está consciente de como a realidade funciona, ela não sai por aí fazendo o que dá na telha, mesmo que ela ache que vai beneficiar. Ela pergunta, ela fala. Ô Roberto, e por que ela não falou com a Lama Tsering para usar o shampoo durante o retiro? É porque o retiro era um retiro de silêncio, pô. Aí no final, ela disse assim, olha, é engraçado, né? É engraçado porque é com os outros. Se fosse com a gente, né? É mais ou menos como aquele filme, eu não sei se é com a Sandra Bullock ou com a Julia Roberts, que é o filme que ela tá desfilando assim, de salto, aí ela tá se achando, daqui a pouco ela cai assim do salto e blá, 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 e a gente sorri, né? A gente sorri por quê? A gente sorri porque a gente sabe que aquela posição de superioridade, aquilo é uma balela, pô. A gente sabe que aquilo não ela está encenando. Então, uma pessoa que entendeu isso, ela vai entender que, por exemplo, se o shampoo tá ali, aquele shampoo tá ali, ou ele tá ali por motivação correta, ou ele tá ali por outflow. Isso é profundo, pessoal. Então, um bodhisattva mais experiente, um praticante mais experiente, ele vai chegar e vai fazer perguntas que a gente vai dizer, que coisa mais idiota. Por exemplo, esse copo aqui eu posso pegar? Tudo bem eu usar esse copo? Parece bobo, né, pessoal? Parece tosco. Mas é o quê? Considerando que vivemos em histeria, certo? O modo de vida como a gente vive, não dá para eu ir um a um aqui e perguntar, mas eu estou disponível para quem quiser conversar. Todo mundo que é antigo sabe disso. Se esse copo está aqui ou com motivação correta ou por outflow. Na dúvida, a gente pergunta. Por quê? Porque, observa lá, lembra do exemplo da Lama Tsering e da Chagduk Kandro. Olha, eu fiquei com receio de usar o teu shampoo porque o retiro era justamente sobre, né, o nondro. Então eu fiquei com receio de usar o teu shampoo e isso seria o quê? Isso seria roubar. Por quê? Porque eu não te autorizei a usar o shampoo. Ah, Roberto, isso é muito moralista. Tá bom, então vai lá, segue aí do jeito que dá na telha para ver o que acontece. Experimenta chegar assim na casa das pessoas e sai mexendo nas coisas assim. Pode ser que na hora, né, uma pessoa mais dissimulada, ela finja, está tudo bem, está tudo sob controle, né? Não houve nada. Mas por dentro ela está assim, que vontade de matar. Então, a gente não quer mais vestir máscaras, pessoal. Deixa a máscara pro Balmasquê aí, que vai vir no carnaval em Olinda. Ali tá tudo bem vestir máscara, né? Rua do Bom Jesus, pô, saudade da Rua do Bom Jesus, né? Arsenal, pá. Mas a gente quer seguir com lucidez, tá? Então, chegou nos lugares, 5 elementos. Ou cada objeto que está aqui, ou os objetos estão aqui por lucidez, ou estão por flutuação de energia. Se tiver por flutuação de energia,
é muito provável gerar karma. Karma negativo, e olha lá. Tá? De acordo com o ponto de vista niilista, ou seja, toca o Zarai aí, tudo vale, né? Liberdade, uhul, né? As ações não têm consequências nenhuma, né? Não tem. Homens e mulheres se encontram como resultado da coincidência. Do ponto de vista budista, homens e mulheres se encontram devido ao amadurecimento do karma latente em seus elementos internos e se unem no amor quando todos os elementos sutis e grosseiros se complementam. Quando se unem no ato sexual, ninguém aqui é criança, beleza? Então vou seguir. E seus elementos sutis se complementam, eles criam elementos grosseiros complementares, culminando em orgasmos. Se seus elementos sutis são compatíveis, eles se beneficiam com a conexão externa por meio dos elementos grosseiros, o que também possibilita que seus elementos internos mais leves se conectem. Se, entretanto, seus elementos se tornam incompatíveis, alterando, fazendo diminuir ou contradizendo um ao outro, não há mais nenhuma conexão vital ou satisfação entre eles. Isso pode causar histeria. Muito importante isso aqui, galera. Por exemplo, vocês vão ver, tem relação que você entra na relação, aí você diz, que interessante a relação, tem até uma atração sexual aqui, mas a convivência é uma merda. Aí a pessoa diz, eu não sei porquê. Então, seria muito interessante que a gente pudesse eleger crivos mais elevados para como a gente vai estabelecer as relações. Porque se a gente simplesmente sair por aí de modo niilista, a gente só vai sair perpetuando a energia, perpetuando o karma. Então, isso aqui é uma visão muito madura, tá? Muito madura. Ou seja, até mesmo um ato sexual pode ser usado como prática. Agora, se eu quiser sair por aí achando que vou sair transando com todo mundo e vai lá, experimenta, vai ver o que acontece. Né? Cláudia, senta aí. Né? Aqui ele está dando uma visão muito mais madura sobre a coisa. Ele está dizendo assim, por que é que eu encontro com uma determinada pessoa e aquilo parece que dá match? Ou então parece que eu encontro com uma determinada pessoa e aquilo eu não consigo. Eu não consigo me aproximar dessa pessoa. Aí não é assim, olha, isso é karma de vida passada. Não sei o que. Não é isso, pô. É que os 5 elementos de vocês estão em desequilíbrio. Eu nunca vi, por exemplo, um professor do Dharma recusar alguém. E essa pessoa chegar perto, eu nunca vi ele recusar. Por quê? Em geral, o elemento predominante num professor do Dharma e uma professora é o elemento espaço, né? Então isso aqui é uma conversa madura, galera. Então ele diz, a histeria é também causada por busca e fixação exageradas em todas as direções e com relação a todos os objetos e conhecimento. Às vezes essa histeria pode se dar dentro do caminho também, tá? Dentro do Dharma também. Às vezes pode acontecer. Será que tem mais uma instrução? Será que tem mais um não sei o quê? Porque toda substância é impermanente e quando um objeto é alcançado, outro é perdido. E entre o alcançar e o perder, a energia da mente nunca serena no coração. Ou seja, eu não tenho o que eu desejava. Agora que eu tenho o que eu desejava, a impermanência abate e agora eu vou para outra coisa. Então, estou sempre transmigrando. E parece que a satisfação não vem do lado de fora. E a pessoa não sabe dizer o que quer. Esse tipo de mente histérica se dispersa por toda parte, sempre tentando alcançar algo. Então, sempre busca de algo. Vir a ser. Porque o envolvimento constante com os fenômenos externos causa turbulência. Algumas vezes é benéfico para esse tipo de pessoa ficar em lugares escuros, silenciosos, e se abster de conversas ou de ouvir música. Por quê? Porque a pessoa está tão agitada que ela é como se ela fosse aqueles João Biruta de estrada. Então, tu bota ela num lugar que seja mais calmo, para ver se ela se acalma. Né? Pais, professores ou médicos que desejem ajudar com meios hábeis devem tentar equilibrar e acalmar a energia interna dessas pessoas sem forçar nada. Isso é o desafio, hein? Tu vai trabalhar os 5 elementos consigo,
ao ponto de começar a desenvolver meios hábeis que não dizem respeito apenas ao aspecto grosseiro, mas meios hábeis que dizem respeito à liberação. Então, por isso que a gente precisa trabalhar os 4 passos, pessoal. Na experiência da meditação, na experiência diária, na motivação e nos 5 elementos. Por quê? Porque, em geral, o que a gente quer mesmo não é ajudar. O que a gente quer é dizer, tá vendo? Conseguir me replicar no outro. Essa é a definição de vírus, né? Poxa, é assim, você é bom, mas se você fosse igual a mim, seria melhor. Ah, não. Essa relação não dá mais para seguir, porque você não faz o que eu falo. Ou seja, o tempo todo é uma posição de como se fosse alguém que está mais elevado com alguém que quer falar de inferior, né? A gente não vê as coisas de modo equânime, né? Então ele vai seguir com modos de histeria, tá? Eu vou só complementar quando ele diz: outra causa da histeria é a competição. Há muitos incontáveis cientistas, filósofos, bacharéis, doutores, diplomatas, né? Embaixadores, eruditos, artistas, e outros cuja intenção última é inventar algo novo. Então a pessoa está sempre inventando algo novo. Olha que pessoa criativa. A pessoa que fez a imersão de 12 elos na roda do Dharma viu que criatividade nada mais é do que a vidya. Ela não toma refúgio na criatividade, meu amigo. Ela diz, que interessante isso, mas isso não é meu refúgio. Porque concorrem para criar a melhor invenção. Então tem constante competição. Eu gosto desse tipo de abordagem, sabe, galera? Que é assim, o veneno mais profundo é o orgulho. Que é a sensação de estar sempre, né? E dele deriva o resto. Então, por exemplo, como tem que criar algo novo e ainda tem que ser melhor o tempo todo, eu tenho que olhar para o lado, né? Então isso vai causar competição e o estresse dessa competição causa histeria. O antídoto para isso é também tentar equilibrar e acalmar as energias internas sem forçar nada. Ele vai começar a falar de várias situações onde no final ele vai dizer, olha, no final, equilibre os 5 elementos. No final, equilibre os 5 elementos. Tá? Depois ele vai dizer, ó, esse capítulo é muito massa, pô. Quando ele diz assim, quando não estamos cientes da essência pura dos elementos, a essência pura é o quê? 5 elementos de modo autônomo. E não temos espaço para relaxar, não é espaço físico, é o espaço interno. Nossos elementos sutis internos se tornam congestionados. Sabe aquela sensação que parece que a gente deu um nó no coração, galera? Não é para pensar sobre isso, é para lembrar, é para sentir isso. Pois é, isso significa que os 5 elementos estão congestionados. E isso pode nos causar frustração. Aí ele vai começar a falar dos 5 elementos, tá? Página 107. Um sinal externo de histeria é um movimento constante e nervoso. O pior que eu acho é quando a gente cobra do outro ainda. Tá aí fazendo nada, não sei o que lá, papapá. Ou então a gente cai no outro extremo, que é uma sensação de inércia assim, e tipo, olha, eu dependo do teu movimento para eu poder andar. Aí a pessoa, não, depois eu vejo isso. Sim, mas eu preciso do teu movimento para eu poder andar, pô. Quando a gente trabalha em grupo, né? Eu nem sei se hoje em dia existe mais isso, mas quando a gente trabalha em grupo, a gente depende do movimento de um do outro para poder andar, né? Isso pode resultar em acidentes. Por exemplo, quando vamos pegar um copo, quebramos. Quando cozinhamos, queimamos. Quando nos cortamos. Quando caminhamos, caímos. Quando estamos entre as pessoas, ficamos tristes com facilidade. Quando falamos, fazemos com sopetão. Quando nos deitamos, não conseguimos dormir. Aí depois ele vai seguir com a histeria também produz doenças, tá? E vai falar que, por exemplo, página 108, se devido ao karma os 5 elementos não estão equilibrados no corpo e os elementos
Aí isso pode causar, por exemplo, doenças do tipo úlcera, câncer. Ele vai começar a falar como que os elementos se desequilibram a ponto de se manifestar aquilo de modo externo. E aí aquilo se manifesta de modo externo e a pessoa não sabe como fazer aquilo funcionar. Ela acha que é só tomar o remédio e está resolvido. Aí o que é que vai acontecer? Tu toma um remédio, mas é como se fosse tapar o sol com a peneira. Aí ele diz, ó, aqueles que são nervosos, que não têm uma mente em repouso, têm conceitos em movimento contínuo. Aí ele vai dizer, enquanto nossa mente permanecer obscurecida e desequilibrada, continuaremos a ficar histérico, devido aos conceitos de elemento impuro. Ou seja, a gente está sempre procurando um conceito, a gente está sempre procurando um acionador, um gatilho de algo que vai fazer a nossa mente ficar numa determinada direção e a partir daí é que a gente vai então conseguir. Aí a gente nunca consegue paz dessa forma. Tá? Daí eu vou para a página 110 para acabar o capítulo de hoje, que é o quê? Ele diz: médicos experientes. Como a gente falou, médico aqui significa o praticante ou a praticante que tem uma pessoa praticante que tem mais experiência com os 5 elementos. Ou seja, nós daqui a um tempo, certo? Porque não adianta ficar, mas é porque eu não tenho experiência. Mas... Meu amigo, veja só. Você quer andar de bicicleta, quer. Mas a bicicleta a bicicleta está com a corrente enferrujada. Tá certo, então vamos consertar a corrente e vamos andar. Porque não vai adiantar de nada ficar aí, céus, vida, azar. Não vai adiantar de nada ficar com isso aí. Vamos consertar e vamos andar. Vamos supor que a gente quer sair de Recife para Nova York. A primeira coisa que tem que fazer é dar o primeiro passo. O problema é que a gente quer fazer aqui. A gente está tão histérico que é mais ou menos assim. Entendi tudo. Mentira, não entendeu nada. Amanhã eu já vou lidar com essas emoções. Mentira, pô. A gente vai fazer o seguinte, ó. Durante o ano, a gente vai escolher só 2 emoções para lidar. Escolhe só 2. Roberto, mas apareceu vários. Eu sei que eu tenho 6. Meu amigo, eu não estou perguntando se você está entendendo. Eu estou dizendo que é para você contemplar vez após vez. Se você só escolher 2 emoções para você contemplar em profundidade essas 2 emoções, você vai descobrir muita coisa. E as outras, Roberto? As outras, quando aparecerem, deixa. Mas eu estou dizendo que começa com algo que seja real, pô. Não vem com esse papo assim, vou meditar todos os dias. Mentira, pô. Começa com um dia só na semana e com 10 minutos. Começa com uma coisa que seja real. Porque é justamente essa discrepância entre vou fazer isso, aí tudo ou nada. É esse tudo ou nada que vai causar essa histeria, sacou? Então você começa com uma coisa palpável. Deixa eu olhar a minha agenda. A gente tem uma agenda, certo? Então, deixa eu olhar a minha agenda aqui. Olha só. Ok. Quartas-feiras, vou acordar 10 minutos antes, porque não vai matar ninguém acordar 10 minutos antes. E vou fazer minha prática de meditação em 10 minutos. Ou então, nas quartas-feiras, eu vou dormir 10 minutos um pouquinho depois, não vai matar ninguém. E vou fazer minha prática de meditação. Roberto, é muito pouco. Meu amigo, você tem que começar. Meu amigo, minha amiga, você tem que começar. E olha, para você instalar um hábito novo, é difícil mesmo. Eu acho que é por isso que não tem muita gente na Roda do Dharmas, sabia? Porque eu tento mandar a real para a pessoa não ficar viajando. Se eu ficasse aqui com um bocado de mentirinha, um bocado de conversinha fiada, ia ter isso aqui cheio. Só que é assim, só tem o circo e tem a plateia e tem o palhaço, porque um é interdependente do outro, certo? Vocês entenderam, né? Ou seja, vamos fazer a coisa que seja palpável, que seja realmente que uma pessoa real pode fazer. Porque é muito fácil ficar postando fotinhas e coisas lá no Instagram. Eu quero ver quando você está sozinho na frente do espelho como é que a coisa é. É punk, pô. É punk. Então vamos começar por aí. Vamos nessa, galera? Então,
Vamos ser esse médico experiente que ele está dizendo aqui, ó, quando ele diz: médicos experientes compreendem que a melhor forma de equilibrar os elementos é por meio de remédios sutis apropriados, tais como exercícios, respiração e meditação. A meditação ou observação da mente, então ele está deixando bem claro que a prática de meditação que ele está usando é vipassana. Ou seja, não é ficar parado. Uma vaca também fica parada por muito tempo, viu, galera? E fica lá ruminando. Então, a observação da mente é especialmente eficaz para diminuir a dor e curar doenças. Eu lembro que quando eu quebrei o tornozelo, doía pra cacete. E foram muitas noites sem dormir. Por quê? Porque o teu corpo está estressado. Ah, eu não tenho apego a nada. Sei. O teu corpo está sob estresse, pessoal. Quebrou um osso. Então é difícil dormir em paz. Vamos voltar a andar. Nossa, você pisa no chão, parece que você voltou a ser criança. E dói, né? Porque teu pé está inchado. Vamos fazer fisioterapia. Nossa, eu gritava de dor porque tinha que mexer assim mesmo no pé. E aí o que acontece? Você vai aprendendo a tomar essas circunstâncias como prática. Então você percebe que, por exemplo, você pisa no chão, se o teu elemento terra for a segurança do pisar no chão, tu vai ter apego. Se o teu elemento terra for o elemento terra como é, tu consegue pisar no chão e a dor ela aparece, mas o modo como tu reage à dor é completamente diferente. Aí tu vai treinando. Então é melhor a gente aprender a fazer isso enquanto a gente está tudo ok. Porque amanhã ou depois... 2019, né, galera? 2019 a gente virou o ano, né? Aí passou janeiro, passou carnaval. Poucos meses depois a gente estava em lockdown. Vocês têm garantia de que isso vai acontecer esse ano de novo? Eu não estou sendo um terrorista não, pô. Eu estou só querendo que a gente pare de viajar na maionese e tenha uma vida real, sabe? Porque a vida da terra do nunca, isso não vai para lugar nenhum, pô. Isso só vai causar histeria. Então o que acontece? Por meio dessa observação, os elementos grosseiros se dissolvem nos elementos sutis. Isso está descrito com detalhes no livro tibetano do Viver e do Morrer. Mas não vamos ficar presos a isso agora, não. Vamos meditar, fazer shamatha com os 5 elementos. E os elementos sutis se tornam cada vez mais leves, até que resta apenas o elemento espaço, límpido, e os 5 elementos permeiem de uma forma velada e inseparável, e além de qualquer conceito de doença ou dor. Ou seja, o elemento terra quer a segurança, a sua segurança é o elemento espaço. O elemento água, que é o conforto, você está confortável no elemento espaço. O elemento fogo, que é a vitalidade, a sensação de, né? de vivo, você está vivo com aquilo ali. Né? A criatividade, a partir do elemento espaço. O elemento ar, né? Que é a expansão, a partir do elemento espaço. O elemento éter, a partir do elemento espaço. Tá? Então, a mente do espaço límpido, sem ego, Prajnaparamita, os versos iniciais de Prajnaparamita, inconcebível, inexprimível, não nascida, incessante, por natureza semelhante ao céu, espaço. Equilibrada desde o princípio, se liberta de todas as distinções entre os elementos puros e impuros. Então, pessoal, como a gente falou, os capítulos de dança mágica, eles são capítulos onde o Tilinorbo, ele repousa nessa mente que ele chama de mente de sabedoria, repousa nesse elemento espaço e ele começa a olhar para as experiências e começa a descrever aquilo. Então, no mínimo, se a gente achar que isso não é palpável,
no mínimo que a gente desconfie de que é possível viver a vida de outras formas, além da histeria. O que eu achei formidável, ele começar com a questão da doença física e acabar no aspecto da histeria. Porque basta olhar ao redor, pessoal. Basta olhar a normose, basta olhar o número de pessoas que está com problemas psicológicos. Né? Fim de ano agora. Nossa, fim de ano é um tormento para todo mundo, porque a pessoa pode passar por uma crise existencial. E aí, Hortêncio está preocupado porque não ganhou presentinho de Natal. Pelo amor de Deus, meu amigo. Olha ao redor, pô. E que a gente então possa ser essas pessoas que a gente vai praticar e vai tentar ajudar os outros a eles melhorarem a vida. No mínimo que a gente não enche o saco de ninguém. Que a gente esteja lá para tentar ajudar e que a gente seja capaz de treinar a nossa mente e dirigir a nossa mente numa direção rumo à sabedoria. Tá? Então, é isso. Eu espero ter ajudado. Fico por aqui. Até o próximo encontro. Bom revê-los nesse início de 2023. Bom revê-las nesse início de 2023. E tchau, tchau. Bom descanso e boas práticas, tá? E a gente não precisa ficar doente para praticar o aspecto de cura, não. A gente já pode praticar a partir de agora. Tudo de bom para vocês. Tchau, tchau.